bem? Como é que tá? Tudo bem, Martim? Alegria grande poder falar contigo, falar com todos que estão seguindo aí essa transmissão ao vivo nossa. Um abraço a todos aí do PT do Paraná, das nossas redes sociais. Muito bom poder estar conversando contigo. Como é que estão as coisas? Eu estou aqui em Cruzeiro do Oeste, estou na minha casa, isolado, né, na quarentena, acho que já há quase 60 dias, saindo apenas em ocasiões excepcionais, mas trabalhando muito. Estamos no ambiente virtual, fazendo reuniões das mais diversas, de manhã, à tarde e à noite também. As sessões, as votações da Câmara e também do Congresso Nacional, sessão que inclusive terminou agora há pouco. Bom, eu queria agradecer, deputado, a você, a tua assessoria de comunicação aí, pelo empenho para que desse certo essa entrevista aí no dia de hoje. E, sobretudo, agradecer o convite. Toda quarta-feira a gente tem feito aqui o PT Paraná Entrevista e hoje nós estamos muito felizes aí em poder contar contigo para a gente debater um tema tão importante para a sociedade que é a educação. Eu quero começar aqui, Zeca, em que pese aí a turma conheça a tua trajetória política, saiba, enfim, de todo o teu histórico aí, mas é de praxe aqui no PT Paraná Entrevista, antes da gente iniciar a nossa entrevista, falar um pouco do histórico político dos nossos convidados, e com você não poderia ser diferente. Então, o companheiro Zeca Dirceu, em 2004, foi eleito prefeito de Cruzeiro do Oeste, né, jovem ainda, né, companheiro, assumindo lá a prefeitura aí da sua cidade. Em 2008, foi reeleito o prefeito de Cruzeiro do Oeste, e já em 2010 se colocou, então, para ser deputado federal aí pelo PT do Paraná. Já na ocasião fez cerca de 110 mil votos, se eu não estou enganado, e de lá para cá já é o terceiro mandato de deputado federal. 2014 se reelegeu, e agora 2018 se reelegeu novamente, né, e está com uma grande atuação aí na Câmara dos Deputados. Atualmente é o membro titular da Comissão de Educação na Câmara. Também, ontem, né, Zeca, foi indicado o vice-líder da minoria lá dentro da casa da Câmara dos Deputados. E também é o nosso representante do Paraná e de todo o Brasil, né, no Parlasul, que é o parlamento do Mercosul, que tem sede lá em Montevidéu, no Uruguai. Esse aí é um pouco da trajetória política do Zeca aí, né? Poderia falar um pouco mais aí sobre o histórico do Zeca, mas politicamente essa é a trajetória dele, de forma bem rapidinha aqui, para a gente dar início à nossa entrevista. Então, agradecer todo o Zeca, agradecer a assessoria de comunicação do deputado, agradecer a nossa assessoria de comunicação aqui do PT do Paraná, a companheira Ana Paula, nossa jornalista, a companheira Gabi, que fazem um grande trabalho e estão aí até agora trabalhando para que dê certo aí a nossa live. Bom, Zeca, primeiro, boa noite, agradeço mais uma vez aí o convite para poder estar aqui com a gente. E o nosso tema aqui de hoje é a educação, né, em tempos de coronavírus, de pandemia, de isolamento, a dificuldade, né, que nós estamos tendo aí na educação. Como todo mundo sabe, foi implementado nesse período o EAD, o ensino à distância, né? Mas nós temos um debate aqui que esse método exclui uma parcela de estudantes que não têm acesso à internet, o computador, às vezes não tem nem televisão em casa. Gostaria que você pudesse falar um pouco para a gente sobre as emendas elaboradas pela oposição, né, para contornar os problemas aí da MP 934, enfim, qual que é a tua opinião em relação a tudo isso? Muito boa pergunta, Martim. Quero até sugerir para quem está nos assistindo, né, que pesquise, né, sobre a medida provisória 934. Ela foi publicada, acho que já há uns 40, 50 dias. Medida provisória vira lei imediatamente, tem valor imediato e depois pode ser alterada, pode ser reprovada, né, por votação no Congresso Nacional. Essa medida provisória, ela criou algumas situações. A primeira, uma situação necessária e que nem precisava de medida provisória. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação já permite, né, você alterar o calendário escolar, como foi reduzida os dias letivos e mantida a carga horária. Mas além de fazer isso, que é necessário e que é importante, uma adaptação para esse momento, né, de isolamento, de quarentena, de suspensão das aulas,
A medida provisória era uma espécie de autorização, de incentivo para a demissão em massa de profissionais da área da educação e para a redução de salários desses profissionais da educação. E um outro ponto muito nefasto dela é escancarar, né, o ensino à distância de maneira desordenada, mal planejada, de cima para baixo. Dá para perceber, Martim, eu quero que quem está assistindo repercuta isso, que a medida provisória é muito ruim antes mesmo de estudar ela. É só encontrar um professor ou uma professora e perguntar se ele foi consultado, se alguma entidade que representa ele participou de algum debate, de alguma discussão. E é só encontrar algum aluno, algum estudante e perguntar também para ele se de alguma maneira ele ou uma entidade que representa ele foi ouvido. Como é que o governo implanta uma medida tão grande como essa, que afeta toda a educação do país, sem ouvir quem entende disso, que são os professores, os profissionais da educação, as entidades? O governo não dialogou, e eu questionei, nem com os prefeitos e com os governadores. Vários governadores, vários prefeitos e prefeitas, secretários de educação, no outro dia estavam denunciando que foram pegos de surpresa. Então o governo e o Ministério da Educação, infelizmente é craque nisso, tenta impor medidas sem um mínimo de diálogo, sem um mínimo de entendimento e sem base com a realidade. 30% da população brasileira ainda não tem acesso à internet. Isso varia de região para região, tem região que é muito maior. 47% não tem acesso à banda larga, né? Ainda há muita gente que não tem computador, que não tem aparelho de celular. Em algumas residências de família mais humilde, tem um computador para 5, 6 pessoas utilizar. E algumas famílias, não são algumas, são muitas famílias, não têm em casa o ambiente necessário. Uma coisa é o filho de papai, o riquinho, que tem lá no apartamento de luxo, uma sala de estudo. Outra coisa é o trabalhador, é o jovem que luta e batalha e mora numa casa que na mesma sala ou no mesmo quarto é compartilhado por 5, 6 pessoas. Tem uma criança de 5 anos brincando com videogame, né? Tem uma tia já idosa, muitas vezes querendo conversar. Como é que a pessoa vai fazer, né, um estudo? Como é que ela vai se dedicar? Você não pode, num momento como esse, e a medida provisória 934 faz isso, prejudicar nenhum profissional da educação. Nós não podemos aceitar que um profissional de educação seja demitido, tenha salário reduzido num momento como esse. Como nós não podemos aceitar que nenhum estudante seja, né, impedido ou não seja possibilitado a ele o direito de estudar de maneira igual aos demais estudantes, principalmente aos ricos. Então é uma medida muito ruim, a gente fez várias emendas, só eu apresentei 11 emendas diferentes. O problema é que o presidente da Câmara, os líderes partidários, a turma do Centrão, que agora está lá cooptada pelo dinheiro, né, do governo, do Bolsonaro, não colocam a medida para votar. A gente não consegue, então, debater ela, alterar ela. Enquanto isso, ela fica valendo. E a gente vê o que está acontecendo aqui no Paraná. Infelizmente, uma educação à distância mal feita, desigual, autoritária, prejudicando profissionais de educação e prejudicando principalmente os alunos. Bom, para você que está chegando agora, nós estamos ao vivo aqui na TV PT Paraná e hoje o PT Paraná entrevista um convidado especial, o companheiro Zeca Dirceu, deputado federal aqui pelo nosso PT do Paraná, né? E nós estamos falando aqui um assunto muito importante, que são os desafios da educação em tempos de pandemia. Enfim, seguindo aqui, deputado, muito tem se falado na mídia e tem um forte posicionamento dos movimentos sociais, né, das entidades estudantis, enfim, em relação ao Enem, né? Diante dessa crise sanitária, é impensável a realização do Enem no mês de novembro, né? O que você tem a me dizer em relação a isso? Como que você avalia o posicionamento do MEC em relação a isso? Parece que hoje eles declararam novamente que o Enem não vai ser adiado, né? O partido tem lutado bastante para trabalhar esse adiamento. Queria ouvir do deputado aí qual que é o posicionamento teu e do partido em relação a isso. Esse ministro da Educação, Martim, além de despreparado, é um canalha, né? Ele o tempo todo brinca, debocha, joga contra a educação, joga contra o interesse, o direito dos estudantes brasileiros. E nesse caso está atentando, como já faz Bolsonaro aos montes, contra a vida das pessoas. Não dá para exigir inscrição, não dá para exigir cumprimento de prazos, pagamento, muitas vezes, de inscrição, com isenção para alguns, mas sem isenção
atenção para outros, com toda uma burocracia que não funciona num momento como esse de pandemia. Eu, desde o primeiro momento, também, quando isso foi divulgado, estou buscando, dentro do Congresso, há um projeto de decreto legislativo que a gente apoia, que vai anular o decreto do governo que abriu os prazos, e estabeleceu o Enem nesse ano, e a gente busca e luta também na Justiça. O Supremo Tribunal Federal deu um prazo para o Ministério da Educação se manifestar. Eu acho que esse prazo venceu agora, essa semana. A gente pode ter uma decisão do STF de mérito nos próximos dias. Teve uma decisão ontem ou hoje do STJ que nem tratou do mérito. O STJ disse que ali não era o ambiente para julgar uma ação das entidades que representam os estudantes, mas é um erro, é um equívoco. Tem que ser suspenso, tem que ser adiado o Enem, é claro. E uma decisão concreta, ela só pode ser tomada quando a gente superar a pandemia do coronavírus. Queria pedir quem está nos assistindo para comentar esse assunto, publicar também nas suas redes sociais, somar força com os estudantes. A gente não pode deixar os estudantes sozinhos lutando contra o MEC. É uma luta desigual. O MEC, inclusive, está gastando milhões na televisão para mentir em rede nacional, dizendo que é tranquilo fazer o Enem, que todo mundo tem condição de competir de igual para igual. A gente acabou de falar aqui do que é a educação à distância, do quanto que ela é desigual, do quanto que alguns alunos, e são muitos alunos mais pobres, 15%, 20%, 30% dos alunos do país, estão excluídos por não ter em casa um ambiente para estudo adequado, ou por não ter a internet, ou por não ter o celular, ou por não ter o computador, e tem gente que não tem nenhuma das três coisas. Então é claro que tem que ser adiado, é claro que tem que ser suspenso, e eu quero pedir, Martim, que o PT cada vez mais, eu vi algumas publicações, assuma ao lado dos estudantes, ao lado de quem ama e é apaixonado pela educação essa luta. Queria pedir quem está aqui curtindo, comentando, que nas suas redes sociais publique isso, e é claro, que a gente faça um apelo ao Supremo Tribunal Federal, entre lá nas redes do STF, que a gente faça um apelo ao Ministério Público Federal, que já deveria ter tomado atitudes mais concretas em relação a isso, para proteger o direito de igualdade. Esse direito de igualdade, Martim, não é uma invenção do Zeca, não é um desejo de quem é da educação, está lá na Constituição. Tem que ser ofertada educação em condições de igualdade. Hoje isso não está acontecendo por todos os motivos que você já falou, que eu estou falando, mas que mais gente precisa começar a falar, porque senão daqui a pouco começa a vencer os prazos, nós vamos daqui a pouco ter um Enem em plena pandemia, com gente morrendo, com mais contágios e prejudicando justamente quem já é prejudicado pela vida, que são os estudantes mais pobres. Bom, hoje o PT Paraná entrevista o companheiro, o deputado federal Zeca Dirceu. Queria agradecer aqui a nossa audiência, a companheira Jane, lá de Maringá, companheiro Murilo, ali de Medianeira, nosso companheiro Emanuel Peixer, ali de Guaratuba, do Litoral. Estamos aí com uma audiência boa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Para você que ainda não segue as redes do PT Paraná, essa é a oportunidade. Nós estamos aqui numa conversa boa com o deputado federal Zeca Dirceu, tratando sobre os desafios da educação em tempos de coronavírus, em tempos de pandemia. Deputado, no Dia Internacional da Educação, você fez um apelo à Câmara para que fosse votado o novo Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica no nosso país. Como que estão essas tratativas em relação à aprovação ou não desse projeto? O que você pode falar para a gente em relação ao Fundeb? O Fundeb é muito importante, é um fundo nacional que paga 60%, 70% de todas as despesas das creches, das escolas e da educação básica. Essa pergunta é boa, mas antes de responder ela, Martim, eu estou vendo aqui que a Savana Soares questionou a gente aqui qual é a hashtag que devemos levantar para pedir o adiamento do Enem. É Adia Enem, as hashtags vão mudando, dia a dia. Eu queria sugerir a Savana e todo mundo que vai ajudar nessa campanha pela suspensão, pelo adiamento do Enem, para entrar na página da Uni, entra nos meus perfis das redes sociais, a gente tem divulgado essas hashtags, entra na página da UBS também, que tem muita publicação em relação a isso, o CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a APP Sindicato, há um conjunto de entidades lutando contra essa ignorância, essa prepotência, essa arrogância do ministro da Educação, e infelizmente, de uma instituição tão valorosa como é o MEC, mas que infelizmente
está também sendo conduzida de forma insana. O governo, Martim, não fez o que tinha que ser feito para que o Fundeb fosse aprovado. Nós estamos tentando, sozinho, sem o apoio do MEC, que deveria ser o maior interessado, né, aprovar isso desde o ano passado. Foi montada uma comissão especial, eu fui escolhido no PT para ser um dos membros titulares, né? Vocês sabem, eu sou apaixonado pela educação, é uma opção de prioridade que eu dei ao meu mandato, né, desde o meu primeiro mandato de deputado federal. Já tinha colocado a educação como prioridade quando eu fui prefeito em Cruzeiro do Oeste. Fizemos aqui uma revolução na educação, o município foi premiado durante os 2 mandatos, é premiado até hoje como uma das melhores educações em todos os testes, índices feitos, né, a nível de Paraná e de Brasil. Agora, nós estamos muito perto de votar o novo Fundeb. Não do tamanho que a gente gostaria em relação às mudanças, mas mantendo o básico, né, e o essencial, na verdade, que é colocar na Constituição, né, todos os princípios do Fundeb, tornar ele permanente, ele não pode ter vencimento mais como teve na época do Fundef, teve agora com o Fundeb que está para vencer dia 31 de dezembro. Nós queremos uma participação maior da União. Importante que quem está assistindo, viu, Martim, também adera a essa campanha. O governo federal, de toda a arrecadação do Fundeb, que é muito dinheiro, acho que são 160, 140 bilhões de reais por ano, ele contribui só com 10%. É muito pouco. Os municípios, os estados é quem estão bancando 90% do Fundeb, 90% do funcionamento das creches, das escolas, da educação básica do país. Então, nós estamos tentando ampliar essa participação do Estado, nós estamos tentando mudar um pouquinho os critérios para diminuir desigualdades. Já existe no aqui um pouquinho a minha transmissão, já existe no Fundeb antigo isso, só que muitas vezes um município muito pobre, que está dentro de um estado rico, aqui no Paraná nós temos exemplos assim, ele fica sem receber uma compensação. E às vezes um município muito rico, que está num estado pobre, recebe uma compensação do Fundeb. Então a gente está alterando a lei, né, para apoiar, claro, os estados mais pobres, mas apoiar apenas os municípios mais pobres. Né? E nos estados ricos, que têm municípios muito pobres, como acontece aqui no Paraná, né, esses municípios recebam uma complementação a mais. E a valorização profissional, que já avançou em relação aos professores, nós estamos estendendo ela agora a todos os profissionais da educação, porque a educação é um conjunto de ações. Né? O motorista do transporte escolar, a merendeira, a pessoa que está na Secretaria de Educação, né, nas ações de direção, também tem uma importância, também precisa ser valorizado, né? As psicólogas que atuam, né, na parte, né, de equipe pedagógica. Então, a gente está ampliando, né, a possibilidade do Fundeb reforçar o caixa financeiro dos estados e dos municípios para valorizar, além dos professores e professoras, todos os profissionais da área da educação. Está na pauta, está na mesa dos líderes, a gente tem insistido nisso em todo momento. Eu acredito que a gente vai achar um espaço, né, para votar o novo Fundeb nas próximas semanas, eu espero, porque ele não pode terminar, ele não pode encerrar. Isso quebraria a grande maioria dos municípios, a gente paralisaria o funcionamento de escolas e creches em muitos lugares do Brasil e também nas cidades que são mais frágeis financeiramente aqui no Paraná. Tem muita gente aqui comentando, viu, Martim? Eu queria agradecer quem está comentando, pedir quem está na nossa transmissão aqui que clique nesse aviãozinho ali de papel, né, que tem no Instagram, para compartilhar a nossa transmissão. Você pode, clicando no aviãozinho ali, né, colocar nos seus stories, pode mandar para amigos que você conhece, que você convive, que lutam e que têm interesse, né, pela pauta da educação, além, é claro, da defesa do nosso Brasil, da defesa do Paraná, que é o que nós temos feito de maneira permanente. Então, obrigado quem está aí comentando, curtindo, né? Mas peço também para o pessoal fazer o compartilhamento aí, clicando nesse botãozinho. Já vou mandar um abraço aí para a Karina, mandar um abraço para a Ravani, mandar um abraço para o Leoneri. No Instagram é complicado porque as pessoas têm que pôr um perfil com o nome muitas vezes alterado, né? A Verônica está com a gente aqui. Um beijo para todo mundo aí, um abraço para quem está comentando aí e mantendo a nossa audiência muito boa.
Queria agradecer aqui também, Zeca, bastante gente nas redes do PT do Paraná, a companheira Ellen de Curitiba, nossa companheira Ana Terra, secretária estadual de mulheres aqui também presente, saudando, dizendo que é um grande assunto. Queria agradecer também a professora Natália, da PP Sindicato, dizendo da importância do Fundeb aqui, parabenizando o deputado pela iniciativa, e todos que estão nos seguindo aí, seja pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube. Esse é o PT Paraná Entrevista, hoje com o deputado federal Zeca Dirceu. Deputado, na semana passada foi aprovada a suspensão dos pagamentos do Fundo Estudantil, o FIES. Foi aprovada aí a suspensão por 2 meses. No projeto foi aprovada uma alteração que foi sugerida pela bancada do PT, que era para bater o pagamento das parcelas dos profissionais de saúde que estão à frente aí no combate ao coronavírus. Desculpa. Mas parece que a proposta era um pouquinho mais ampla. Como que foi a discussão para aprovação desse projeto e qual que é o posicionamento do PT em relação à suspensão do FIES? Foi um avanço ter aprovado, né, a suspensão, né, das parcelas do FIES. Obviamente, muita gente desempregada, muita gente já estava com problema em relação aos pagamentos do FIES, e com o agravamento agora da crise econômica em relação ao coronavírus, não há possibilidade alguma das pessoas continuarem pagando. A gente tentou, apresentamos várias emendas, eu mesmo defendi 3 emendas, uma que ampliava o prazo de renegociação, né, ao invés de 31 de dezembro, jogar lá para março e abril. A maioria dos deputados votou contra. O pessoal tem que entrar na internet e pesquisar, porque teve muito deputado do Paraná votando contra essa emenda. Nós fizemos uma outra emenda que era para, ao invés de ser 4 meses, ser 6 meses, né, a suspensão, ou ser durante todo o período da quarentena, né, da calamidade do coronavírus, mais uma vez, né, com uma desculpa esfarrapada de ajuste fiscal, que isso vai quebrar o país, que isso gera uma despesa. Não gera despesa nenhuma, perde muito pouco a arrecadação, porque as pessoas não vão pagar de um jeito ou de outro, né? Mas a maioria dos deputados do Paraná, confiram, a maioria dos deputados do Brasil votou contra, e a gente quase perdeu, ganhamos por pouquinho, a emenda que ampliava os benefícios da suspensão do pagamento do FIES para os profissionais da área da saúde. Teve 207, 209 deputados, acho que 17, 18 aqui do Paraná, que votaram contra os profissionais de saúde que estão à frente do enfrentamento do Covid, para eles terem um benefício a mais em relação à suspensão, né, dos pagamentos do FIES. Nós tínhamos apoio, em acordo com outros partidos, de emendas até para fazer, né, um encontro de contas, né? Nós temos alguns estudantes que devem muito pouco, mas estão em situação muito precária, né? A gente tem lá como buscar, né, no cadastro do Bolsa Família, no cadastro único. São estudantes que estão vivendo muitas vezes situação de miséria, né? A gente defendia que fosse feita uma anistia, né? Que esses estudantes não tivessem que pagar mais nada, né? Porque o país, o Estado, né, falhou. Talvez não do ponto de vista educacional, mas de ofertar oportunidade de trabalho para quem se dedicou, para quem se formou. E é claro que se tivesse uma oportunidade de trabalho, estaria hoje conseguindo pagar. Mas nem isso o Congresso foi capaz de aceitar. Nós vamos continuar, é claro, insistindo com o projeto de lei, né? Precisa haver uma anistia, né? Os estudantes que estão em famílias, em situação de vulnerabilidade social, de miséria, de pobreza, eles precisam ser anistiados, eles não podem continuar vivendo, né, com essa amargura de ter se formado, de ter hoje uma profissão, um diploma, né, de ter hoje conhecimento, mas não ter a oportunidade do trabalho, né, procurar, insistir, não conseguir, e quando vê tem lá um boleto do banco, tem um protesto, tem uma execução fiscal, porque não está pagando o FIES. O mundo todo faz isso, viu, Martim? Até países de extrema-direita, neoliberais como os Estados Unidos, há pouco tempo, fizeram uma anistia muito ampla, um conjunto muito grande de estudantes universitários que também tinham dívida lá com o programa deles de financiamento. Então foi um avanço, não foi do tamanho que a gente queria, e eu peço mais uma vez a ajuda do pessoal para denunciar, para mostrar aos deputados do Paraná, né, uma ampla maioria do Paraná, muitos pelo Brasil afora, que votaram mais uma vez contra a educação, contra os estudantes. Já num comecinho de acordo, viu, Martim?
do Centrão com o Bolsonaro. Eles se paqueram e namoram há muito tempo, viu? Aprovaram a reforma da Previdência junto com o Bolsonaro. Votam contra o povo em medidas como essas que nós estamos debatendo hoje aqui, da educação. Né? Votam para anistiar e para perdoar a dívida de latifundiários, de fraudadores, de sonegadores de impostos. E aí, quando você vai de R$ 1.000, uma dívida de R$ 500, de R$ 5.000, que para o país não é nada, mas para aquele estudante que está vivendo numa situação de pobreza é muito dinheiro para ele pagar. Dizem que não pode aprovar, os deputados do Novo fazem muito esse discurso, né? Porque quebra o país, porque é uma irresponsabilidade fiscal, não mostram números, não tem argumento. É uma situação vergonhosa e que a gente precisa mostrar. Tem que colocar digital desse pessoal, divulgar na internet quem é contra os estudantes, quem é contra a educação e quem está nesse pacote aí de cargos, de privilégios, de facilidades que o Bolsonaro, mais uma vez, oferta ao Congresso e que uma parte grande, né, de deputados e deputadas do Paraná e do Brasil acabam se seduzindo, né, acabam se deixando levar e aí vão estar lá votando a favor do governo e contra o povo. Se a gente não denunciar esse pessoal, Martim, por isso eu peço a ajuda de quem está comentando, daqui a pouco esses deputados estão se elegendo prefeitos esse ano, estão se elegendo senadores o ano que vem, e a vida vai ficando cada vez mais difícil, e a imagem do Congresso, com razão, vai ficando cada vez mais deteriorada, porque a população percebe que tem um Congresso que troca o voto, a consciência por cargos, por privilégios, e vota contra o povo, como fizeram na terceirização, na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, quando aprovaram o teto de gastos público, né, que congelou o dinheiro da saúde, que agora está fazendo falta no enfrentamento do coronavírus, congelou o dinheiro da educação. A gente vê aí a penúria que está passando, né, os institutos federais aqui no Paraná, as universidades públicas. Então, convidar aí quem está na rede, né, do PT para cada vez mais ter essa atitude de, na disputa virtual, fazer a denúncia, colocar lá a foto mesmo dos sujeitos que jogam contra o povo e que estão se vendendo agora, pegando dinheiro da saúde, pegando dinheiro da educação e fazendo esse acordo aí obscuro, esse acordo nefasto do Centrão com o Bolsonaro, para salvar a tela de Bolsonaro, que está muito perto do impeachment. Bom, deputado, sei que o assunto aqui é educação, mas agora a gente, saindo um pouco mais do específico, queria que você pudesse falar um pouco para quem está nos acompanhando aí ao vivo e quem vai assistir também depois aqui essa live, como é que estão as ações do seu mandato aqui nos municípios paranaenses, teve pagamento de emendas há pouco, enfim, que você pudesse falar um pouco, prestar conta um pouco aí para os seus eleitores também. A gente não para, né, Martim? Mesmo na quarentena, como eu falei, eu estou em casa, mas estou trabalhando 3 vezes mais. Esse negócio de home office é uma grande fria, viu? A gente acorda de manhã às 7 horas, vai tomando um café, já vai entrando numa reunião, numa transmissão ao vivo, já tem uma sessão da Câmara, votação, teve sessões da Câmara que foi até 10, 11 horas, meia-noite, né? Varou a manhã, a tarde e a madrugada, né? E a gente procura manter, pelo meio digital, o contato com os prefeitos, prefeitas, vereadores, nossas lideranças do PT, nossos pré-candidatos, né, os presidentes de hospitais, os presidentes de serviços regionais de saúde. Eu tenho dado uma prioridade nesse momento, né, e está indo bem. Né? A gente tem essa vantagem, né, do orçamento impositivo, o governo não tem opção, é obrigado a empenhar, é obrigado a pagar. Às vezes o governo fica adiando, fica tentando, né, driblar a gente, mas a gente usa o poder da lei, né, usa muitas vezes a força até de buscar o Ministério Público, buscar o Judiciário. Agora mesmo o governo está represando 2 bilhões em recursos para a área da saúde, para custeio, né, de uma maneira criminosa, porque é o que os municípios, os estados mais precisam. O governo vai ter que empenhar e vai ter que pagar esse dinheiro. É uma crueldade deixar para pagar isso no segundo semestre, ou pagar em dezembro, quando já talvez não tenha mais como salvar vidas nesse enfrentamento do coronavírus. Agora, eu estou com saudade, viu, Martim, é de viajar, né? Eu, quase todos os finais de semana, procurava ir a cada uma das regiões que eu represento. No sábado, no domingo, visitava 5, 10, 15, 20 municípios. Quando a Câmara permitia, eu começava na quinta e só parava na terça. Teve finais de semana
de eu rodar 2, 3, 4 mil quilômetros. Estou com muita saudade, quero mandar um abraço, né, para quem caminha comigo, para quem, né, é ligado ao mandato, para quem estava sempre organizando as minhas agendas, mandar um abraço para a minha equipe que está aqui assistindo, mandar um abraço para todos os dirigentes municipais do Partido dos Trabalhadores, mandar um abraço para os nossos dirigentes estaduais, né? A gente, uma hora ou outra, tinha reunião da executiva estadual, do diretório estadual, a gente se encontrava, tomava um café, almoçava junto. Infelizmente, né, por consciência, por responsabilidade, a gente está evitando o contato, né? Estamos diante de um distanciamento social, né, que é necessário, mas que tira a beleza das relações, do contato físico, da alegria, né? Então eu estou um pouco impaciente, né? Não aguento mais ficar em casa, né? Claro, estou no conforto da minha casa, estou ao lado da minha mãe, que eu amo muito, né? Comemoramos junto agora o Dia das Mães, muita gente acompanhou aqui pelo Instagram, né? Na minha cidade eu sou muito bem acolhido, é claro, fui, né, eleito e reeleito aqui, sou o deputado federal mais votado em 3 eleições consecutivas, né? Eu tive a minha 5ª vitória consecutiva em 2018, mas eu queria, claro, estar na estrada, queria poder estar indo a Brasília, podendo estar aí indo a Curitiba, mas, de um modo geral, a gente está conseguindo avançar, continua sendo um mandato de muito resultado, de muito investimento para o Paraná, para os municípios que eu represento, né, e de muita articulação política agora, nessa ideia de salvar vidas, né, de respaldar a saúde, sem esquecer a prioridade que tem que ter a educação. E a gente já começa a organizar algumas ações, Martim, pensando a retomada, né, da questão econômica. Os municípios vão precisar, principalmente na área da agricultura, eu atuo muito na agricultura, no apoio à agricultura familiar, de investimento para poder gerar emprego, gerar renda, né, o mais rápido possível, do que depender de mim, quem tiver projetos, quem tiver reivindicações, né, de apoio à agricultura, de apoio à pequena e à média indústria, ao comércio, a área de serviço, a área de tecnologia. Estou fazendo muita parceria com as universidades. Hoje eu participei de um evento, né, que reuniu todas as universidades aqui do Paraná logo cedo, também no ambiente virtual. Então o mandato não parou, as ações não foram interrompidas, né, mas estou com saudade, estou com muita vontade de pegar a estrada, mas é claro, vou aguardar a decisão, né, dos especialistas na área da saúde para poder retomar as minhas agendas. Mas no ambiente virtual, a gente tem feito muita reunião. Para você que chegou há pouco, esse aqui é o PT Paraná Entrevistas, ao vivo, na TV PT Paraná, hoje com uma grande liderança do nosso estado, o deputado federal Zeca Dirceu, debatendo aqui um pouco sobre os desafios da educação, que é a forte área de atuação do deputado na Câmara Federal, né, a atuação do deputado também enquanto nosso representante no Parlasul, as ações do mandato aqui no estado, enfim. Bate-papo bem tranquilo, né, bem sem amarras aqui, como a gente sempre faz toda quarta-feira. Queria agradecer a nossa audiência aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, muita gente mandando mensagem. Não dá para citar todo mundo aqui, Zeca. Tem uns comentários meio picantes aí, viu, Martim? Não vai ler eles não, que eu fiquei até vermelho aqui. Sempre tem uma coisinha ou outra aí que a gente põe a censura aí, porque não dá, né? Porque o horário não permite Tem umas moças aí que a quarentena tá fazendo bem, viu? Umas moças e uns moços também. Bom, Zeca, nós entrando aqui já para a reta final da nossa entrevista, caminhando aí para as nossas últimas perguntas, eu quero debater mais 2 temas com você, que, se possível, na verdade, são temas que são comuns, na verdade. O primeiro é em relação às eleições desse ano, né? Até que se prove o contrário, aí o calendário está mantido. 2020, nós temos eleições em outubro, né? Muito se fala de adiamento das eleições. Aqui mesmo, já na TV PT Paraná, nós fizemos um debate com o doutor Ideu, advogado lá de São Paulo, em relação aos reflexos jurídicos que poderiam causar o adiamento da eleição. Enfim, mas o que tem é que nós temos uma eleição. Como que você vê o PT se organizando aí no estado, principalmente nas regiões que você atua, sudoeste, oeste, aqui em Curitiba e a região leste, o litoral, enfim. Como que você vê o PT se organizando nesse sentido? E daí, por último, eu li um artigo teu, se eu não me engano, de 2 ou 3 dias atrás, no 247, que dizia da necessidade de a gente ter novas lideranças
para construir um novo Brasil, né? Para nós é um assunto muito caro isso, de a gente conseguir, de fato, dar espaço para novos líderes, enfim. Queria que você pudesse comentar um pouco sobre essa questão das eleições e sobre a importância de a gente ter novas lideranças no período que a política está tão desacreditada e que a sociedade almeja novos quadros aí para poder dialogar uma política de forma mais segura. Ideias para vencer. Eu gostei muito, viu, Martinho? Eu estou entusiasmado, né, com a iniciativa do PT de ampliar, de aperfeiçoar, de dar uma dinâmica mais forte às iniciativas de formação, de preparação, de troca de experiências, né, entre as nossas lideranças, os nossos dirigentes, os nossos pré-candidatos, quem vai coordenar as campanhas, quem vai estar na linha de frente. Eu estou tão entusiasmado que eu já comecei a fazer algumas coisas meio por conta, viu? A gente já iniciou uma turma de 50 pré-candidatos, pré-candidatas, né, na semana passada. Estamos iniciando pelo mandato, mas dentro da orientação dessa linha do PT, né, de ideias para vencer, uma segunda turma agora, nos próximos dias, com mais 50 participantes, claro, no ambiente virtual, mas a galera, o pessoal está se adaptando, né? Tem pessoas que não têm costume, né, de usar o celular, de usar os aplicativos. A gente está fazendo um primeiro treinamento em relação a isso, para depois todo mundo estando bem craque, né, no funcionamento da ferramenta, a gente começar com a experiência que o mandato tem acumulado, a experiência que o partido tem, a experiência que alguns terceirizados, empresas, consultorias, né, na área de comunicação, na área de marketing, na área de propaganda, a gente está conseguindo para eleger vereadores e vereadoras, né? A lei eleitoral mudou, não pode mais ter coligação, não é mais obrigatório o coeficiente eleitoral, por mais que ele continue existindo, né? Vai ter pela primeira vez uma eleição municipal com um fundo público, né, de recursos para as campanhas, é pouco dinheiro que vai chegar para cada candidato, mas isso dá ao PT, às lideranças de esquerda, né, aos partidos de oposição, uma condição muito boa de ampliar a presença, né, nas câmaras de vereadores. E é claro, a gente vai disputar em algumas cidades as prefeituras, né, ou compondo com candidatos que tenham, né, a nossa linha de pensamento, de fazer a política, de ver o Brasil e de ver o Paraná, ou com candidaturas próprias, né, que em muitos lugares já está me surpreendendo. Eu tenho visto pesquisas em algumas cidades do Paraná que o nosso candidato ou a nossa candidata do PT lidera a disputa para prefeito, a disputa para prefeito. Então, eu estou muito animado, estou muito entusiasmado, mas eu queria pedir a ajuda de vocês, do PT, da direção estadual, dos dirigentes municipais, queria pedir a ajuda de quem está nos acompanhando aqui para estimular mais gente, para motivar muita gente. Eu vejo gente tão talentosa, eu vejo gente enganjada em lutas das mais variadas, luta das mulheres, luta dos LGBTs, tem gente muito envolvida na luta em defesa dos negros, tem gente envolvida na luta, né, em defesa do SUS, da saúde, tem gente envolvida em lutas comunitárias, tem gente envolvida em lutas da educação, que sabe o quanto que a política é importante, está vendo que o enfrentamento é muito pesado, que as atitudes do Bolsonaro, né, são muito duras, são muito autoritárias, insanas, mas daí na hora dessas pessoas irem para a disputa, não quero me envolver, prefiro não participar da política, a política está muito suja, a política está desacreditada. Se as pessoas de bem não participarem, jamais a gente vai mudar esse quadro. Então eu acho que a gente precisa, sabe, de um quê a mais de motivação, de convencimento, de divisão de responsabilidade. Eu acho que nessa eleição todo mundo tem que ser candidato e candidato. Quem gosta, quem não gosta, quem quer, quem não quer, quem pode, quem não pode, precisa ser candidato, candidata nessa eleição, né, para que a gente avance num processo de mudança do país novamente. Começa agora. Não dá para ignorar as eleições municipais e achar que sem, né, espaço nas câmaras de vereadores, sem ocupar os espaços da política local, a gente vai conseguir mudar a política estadual e mudar a política nacional. A gente não vai. Isso está provado pelo histórico de eleições no mundo e aqui no Brasil. Uma eleição tem uma influência muito grande sobre a outra. Então fica uma mensagem assim de otimismo, mas também um chamado para quem ainda não se decidiu, que se decida a ser candidato e ajude a convencer outras pessoas a ir para a disputa. Se a gente minimamente em cada cidade apresentar uma boa chapa
de candidatos a vereador e a vereadora, com certeza, até pela mudança nas leis, que facilita muito para nós vamos eleger muitos vereadores. Agora, é claro que se ninguém sair candidato, não adianta a gente ter o melhor momento, o melhor discurso, a lei eleitoral agora nos favorecendo, porque sem candidato não vai ter voto, né? Então fica um chamado, e não é só um chamado, né? A gente está induzindo, entusiasmando, motivando as pessoas a serem candidatos e candidatas, mas ao mesmo tempo a gente está se comprometendo em apoiar, em ajudar, sabe? Eu estou disponível, dividam as tarefas, coloquem junto com a gente os problemas, quem é que tem alguma dificuldade para ir para a disputa, que através da direção nacional, hoje eu sou membro da direção nacional, através da nossa direção estadual, você é da direção estadual, da direção municipal, tenho certeza que a gente vai conseguir superar, apoiar quem tiver com alguma dificuldade, resolver algum problema, para que quando chegar, seja em outubro, seja em novembro ou dezembro, quando tiver as eleições, o nosso time está em campo, fazer muito gol, fazer bonito e a gente ter grandes vitórias. Estou muito otimista, apesar de saber do tamanho do enfrentamento e das dificuldades. Bom, esse é o Entrevista TV PT Paraná, entrevista hoje o deputado Zeca Dirceu. Estamos aqui no caminho final da nossa entrevista. Queria mais uma vez agradecer ao deputado por ter aceito o nosso convite em bater um papo hoje. A TV PT Paraná, que nasceu há pouco tempo, já tem colocado uma programação diária aí, Zeca, nas nossas redes, seja no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Queria agradecer também todo o incentivo aí do Zeca em relação à nossa comunicação. É um deputado muito ativo também ao que tange o debate da comunicação, não só dentro do partido, mas nas redes sociais. E mais uma vez aí agradecer a Angélica, tua assessora aí, que nos atendeu super bem. Agradecer a Ana Paula aqui, a nossa jornalista da Secretaria de Comunicação, a Gabi, enfim, a turma que trabalhou aí para que desse certo a nossa entrevista e que você possa deixar aí a tua mensagem final para a turma do Paraná que está nos seguindo aí, são centenas de pessoas. Eu que agradeço, Martim. Parabéns a você, a toda a equipe aí da Secretaria de Comunicação, da direção estadual. Um abraço grande aí para a Ana Paula. A Ana Paula trabalhou comigo aqui, foi uma colaboradora importante do nosso mandato, né? Teve junto com Rosinha na direção anterior. O Arilson fez muito bem em preservar ela aí junto contigo. Tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho belíssimo e dividam também conosco aí as tarefas, as necessidades, né? Vamos buscar cada vez mais a parceria, né, com o Gilmar Tato, nosso secretário nacional de comunicação, para que a gente possa avançar nesse espaço que tem que ser nosso. A gente ainda perde, né, muitas vezes perde de goleada para os robôs, para as fake news, para o gabinete do ódio, né, por essa máquina financeira, ilegal, imoral que o Bolsonaro e os filhos dele criaram na internet. Mas com toda essa galera aqui participando, comentando, curtindo, eu tenho certeza a gente vai conseguir avançar cada vez mais. Convidar quem está assistindo para me seguir no Instagram. Eu estou com um canal, Martim, no YouTube. Todos os dias a gente tem vários vídeos sendo publicados no YouTube, alguma transmissão ao vivo. Então, vamos pedir que quem está no Instagram agora, assim que a gente terminar a transmissão, vá lá para o YouTube, né, adicione o meu canal, é só colocar Zeca Dirceu, né, faça lá a subscrição, coloque lá o sininho, sempre que tiver alguma publicação, as pessoas vão ver em primeira mão. E é claro, convidar quem está aqui no Instagram para conhecer a ferramenta do Twitter, que é uma ferramenta muito informativa, tem muito conteúdo, tem debate de qualidade, né? O Twitter pauta a imprensa, a gente vê isso nos telejornais, vê isso nos jornais o tempo todo, então eu tenho um perfil no Twitter, queria convidar o pessoal para participar, e o Facebook, né, que é uma rede ainda, né, a mais utilizada, o Instagram vem crescendo, deve passar o Facebook em pouco tempo, mas ainda é uma rede muito utilizada, tem ferramentas importantes, as pessoas mais idosas, né, acabam usando mais o Facebook também, então um convite aí para todo mundo seguir as nossas redes. Eu continuo alimentando, viu, Martim, o meu site todos os dias. Eu acho que quem ocupa cargo público, quem é pago, né, com os impostos da população, precisa prestar contas, precisa dar satisfação, precisa escrever artigos, www.zecadirceu.com.br, lá tem todas as informações, né? E esses espaços não é só para a gente informar. Quem tem questionamentos, quem tem boas ideias, reivindicações, utilize todos esses canais do PT e também do meu mandato para a gente poder interagir, para a gente poder somar
esforços, a gente poder fazer a luta de forma conjunta. Mas parabéns, meu Martinho. Obrigado pelo convite, parabéns aí pelo trabalho de vocês, que vocês tenham aí muito sucesso. Muito obrigado, Zeca. Queria agradecer novamente todo mundo que nos acompanhou aqui. O PT Paraná entrevista hoje com o deputado federal Zeca Dirceu, uma grande referência para todos nós aqui. E agradecer mais uma vez para você que ainda não segue as páginas do PT do Paraná, seja aqui no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook. Também tem o site do PT Paraná. Essa é a oportunidade para nos seguir e ter informação segura e de qualidade. Deputado, muito obrigado. Espero que a gente possa conversar em outras oportunidades e, sem dúvida nenhuma, que a gente possa estar junto de novo, quanto mais breve possível aí, rodando o Paranazão, se encontrando aqui em Curitiba, na nossa sede estadual e, sobretudo, conversando com o povo, coisa que a gente sempre fez. Obrigado e um forte abraço. Um abraço.